Past Perfect, o passado perfeito em inglês, pessoal. Olá, sejam bem-vindos a mais um do nosso Daily Academy, ok? Meu nome é Marcondes Matos e eu tô aqui pra gente aprender inglês de forma rápida, fácil e definitiva para provas de concurso, junto com o nosso Daily Academy que vocês já conhecem, ok? Como que funciona? Todo dia de manhãzinha nós vamos estar enviando para vocês um planejamento de aula com um texto pequeno e uma leitura, um áudio com a leitura desse texto, onde vocês vão fazer a leitura do texto, tentar fixar vocabulário, resolver as questões de interpretação que nós enviaremos para vocês. Final da tarde, vão receber um vídeo como esse, onde eu vou fazer a leitura do texto com vocês, resolver aquelas questões interpretativas e destrinchar temas de gramática que são sempre muito pedidos em editais, ok? E para participar, pessoal, se você ainda não está em um dos nossos grupos, é muito fácil, ok? Entra ali no link na descrição do vídeo entre no nosso grupo, que lá que a gente vai estar fazendo a divulgação de todo esse material, ok? Sem mais delongas, então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Nessa aula, nós vamos trabalhar em nível de leitura e interpretação de texto, um texto sobre The Green Revolution, ok? A Revolução Verde na agricultura que nós tivemos que fazer para conseguir alcançar o nível de crescimento populacional. Em vocabulário, nós vamos ver algumas palavras relacionadas a esse texto e em gramática, hoje nós vamos falar sobre o Past Perfect, o passado perfeito, ok? Nessa série sobre os tempos verbais perfeitos que nós estamos fazendo, já é o terceiro vídeo, nós tivemos uma sobre os tempos perfeitos, explicando quais suas estruturas e seus usos. Depois, a última aula, falamos sobre o presente perfeito e nessa nós vamos tratar um pouco sobre o passado perfeito, ok? Então, pessoal, vamos começar, como sempre, pelo texto. Vamos ler juntos? 50 years ago, when the world's population was half what it is now, the answer to looming famines was the Green Revolution. Então, há 50 anos atrás, ok? Quando a população do mundo era metade do que é agora, a resposta para fomes eminentes, ok? Para escassez de comida eminente, era a Revolução Green, ok? Então, temos aqui o vocabuláriozinho novo, looming, ok? Looming é algo que é iminente, algo que é como uma ameaça que nós sabemos que está por vir, ok? E famine é a fome, ok? No sentido mais triste da palavra, que é realmente aquela escassez total de alimentos. Então, há 50 anos atrás, quando a nossa população era apenas metade, já existia esse medo, ok? De uma fome generalizada por causa da nossa baixa produção de alimentos. Então, a resposta para isso foi a Revolução Verde, the Green Revolution. So, a massive increase in the use of hybrid seeds and chemical fertilizers. Então, o que foi essa Green Revolution? Foi uma revolução que se baseava num aumento, ok? Increase, aumento massivo do uso de sementes híbridas, ok? Seeds, sementes, ok? Então, sementes híbridas e fertilizantes químicos. Foi isso, então, que foi essa Revolução Verde, que nos permitiu aumentar em muito, ok? Exponencialmente a nossa capacidade de produção de alimentos. It worked, but at a great ecological price. Então, funcionou, mas a um custo, ok? A um preço ecológico muito alto. We grow nearly twice as much food as we did just a generation ago. Então, hoje em dia, nós crescemos, ok? To grow é crescer. So, he grows 1 centimeter a year. Ele cresce 1 centímetro por ano, falando de alguma criança, por exemplo. E planta também cresce, grow, ok? Então, nós crescemos, ou plantamos, ou produzimos, ok? Aproximadamente o dobro de comida que nós produzíamos uma geração atrás, ok? But we use 3 times as much water from rivers and underground supplies. Então, apesar de nós termos dobrado a nossa produção de alimento, nós triplicamos, ok? Então, nós usamos 3 vezes mais, ok? Água de rios e reservas subterrâneas, ok? Os nossos lençóis freáticos. Supplies, pessoal, são reservas, ok? Ou reservas nesse caso de água, ok? So food, farm and water technologists will have to find new ways to grow more crops in places that until now were hard or impossible to farm. Então, a comida, fazenda e água, ok? Na verdade, os tecnólogos, ok? As pessoas especialistas em comida,
fazendas e água terão que achar, they'll have to find, ok? Terão que encontrar novas maneiras, new ways, ok? De plantar ou crescer mais plantações em lugares que até então, until now, até agora, eram muito difíceis ou impossíveis de plantar, ok? Então, a inventividade, ok? A inovação tem que fazer parte hoje em dia das nossas novas maneiras de agricultura, ok? Porque nós estamos perdendo muito os nossos recursos naturais, então eles estão tendo que ser cada vez mais criativos, ok? Esses tecnólogos especializados em plantações, ok? Em comida e em água, ok? Para diminuir um pouco o nosso uso de recursos relacionado à nossa produção de alimentos. It may need a total rethink over how we use land and water. Então, talvez seja necessário, ok? Maybe, talvez seja necessário uma total reformulação, ok? Repensar, think, pensar, rethink, repensar, ok? Então, talvez seja necessário repensar totalmente, ok? Como nós usamos a terra e a água. Então, é necessário aí essa nova criatividade, essa inovação no uso da terra e da água para que nós possamos produzir a quantidade de comida que o mundo precisa, mas de forma sustentável, ok? Então, essa é a mensagem do texto, falando aí sobre a Green Revolution, essa revolução verde. Algum vocabulário novo para vocês aí? Looming, esse adjetivo que dá essa ideia de algo iminente, uma ameaça, algo perigoso e iminente, ok? Grow, crescer, ok? Crescer plantações, grow plantation, crescer pessoas, ok? Pessoas crescem, claro, né? Seeds, as sementes, ok? Increase, um aumento. E agora que nós lemos o texto, interpretamos mais ou menos ele, vamos tentar então resolver questões relacionadas ao texto, ok? Então, questão de interpretação, number one. According to the text, the Green Revolution was effective because it expanded the area of crops. Então a questão diz aqui que a Revolução Verde, the Green Revolution, foi efetiva, effective, por quê? Because ela expandiu a área de plantações, ok? Crops é plantações, ok? So you have a corn crop, uma plantação de milho, por exemplo, a sugar cane crop, uma plantação de cana-de-açúcar e etc. Então a questão diz que nós conseguimos essa revolução verde através da expansão das áreas plantáveis, ok? Vamos ver se o texto confirma essa informação. So the answer to looming famines, a resposta a essa fome iminente, ok, was the Green Revolution. O que era a Green Revolution? A massive increase in the use of hybrid seeds and chemical fertilizers. Period. Então, a Revolução Verde foi, no que diz o texto, um aumento massivo no uso de sementes híbridas, ok? E fertilizantes químicos. Então não fala nada aqui sobre expansão de áreas plantáveis, ok, pessoal? Logo, a questão é falsa, ok? Quando ela afirma que a Revolução Verde foi feita através da expansão de áreas plantáveis, o que é mentira. As mudanças foram em tecnologia, ok? No uso de sementes híbridas e fertilizantes químicos. Number two, in the sentence, but we use 3 times as much waters from rivers and underground supplies, the word supplies could be substituted by which of the following words without a change in meaning. Então, supply, pessoal, pode ser um verbo, ok? To supply algo é fornecer algo. Ou, we don't have balloons for the party. Ou, he can supply it for us. Nós não temos balões para a festa, ele pode nos fornecer. Supply. Mas pode ser também o substantivo, ok? O que é fornecido, algo que está guardado ali, uma reserva ou algo do tipo, ok? Então vamos ver dessas palavras aqui nas alternativas, qual que melhor funciona como um sinônimo para supply, ou seja, aquela que pode ser substituída, ok? Sem uma mudança no significado da frase. Então vamos tentar a letra A, debts, ok? Então debts são débitos, ok? Dívidas, no caso. Então, but we use 3 times as much water from river and underground debts. Dívidas subterrâneas? Não parece muito correto, né, pessoal? Então, vamos já descartar essa daqui. Letra B, supplements. Aqui é um cognato verdadeiro, ok? Suplementos. Suplementos e reserva não parece funcionar muito bem também, né, pessoal? Então, já cancelamos aqui. Letra C,
tanks. Bem, tanques podem guardar reservas, mas eles não são em si a reserva, ok? Então, não funciona muito bem também. E letra D, reservoir, ok? Uma palavra que vem do francês, aqui é uma palavra emprestada, ok? Do inglês, mas são literalmente reservas. No caso de reservoirs, eles são muito mais usados para reservas aquíferas, ok? Então, realmente, as reservas subterrâneas aquíferas eles chamam de reservoir. Então, no caso aqui, é o sinônimo perfeito, ou seja, pode ser substituído na frase sem nenhuma mudança no significado, ok? Logo, nossa alternativa é a letra B. E question number 3. According to the text, the expression looming famines refers to a situation of severe lack of food, which led to the Green Revolution. Então aqui diz que, de acordo com o texto, a expressão looming famines, ok? Fomes eminentes, ok? Se refere a situações de severa falta de alimento. Lack é falta, ok, pessoal? So, there was a lack of content for the class. Então, havia uma falta de conteúdo para a aula, por exemplo. Então, lack é sempre falta, ok? Então, aqui diz que havia uma falta severa de alimentos que levaram à Green Revolution. Vamos ver se isso se aplica, ok, pessoal? So, 50 years ago, when the world's population was half of what it is now, the answer to looming famines was the Green Revolution. Então, é basicamente isso, ok? Nós sabemos que looming famines significa literalmente uma severa falta de alimento iminente, ok? E nós sabemos que isso levou a, ok? Revolução Verde, the Green Revolution. A questão é verdadeira, ok? Bem, pessoal, fizemos aí nas questões de interpretação de texto, ok? Vamos agora falar sobre o nosso tema de gramática de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o past perfect, o passado perfeito em inglês. Então nós já discutimos os tempos verbais perfeitos, falamos sobre quais seus usos, ok? Para falar sobre algo que se completou ou finalizou antes de um certo ponto. No caso do presente perfeito, esse ponto era o presente, então algo que se completou, finalizou antes do presente. O passado perfeito, obviamente, pessoal, nós usamos para falar de coisas que se completaram, ações que se completaram antes de um ponto no passado, ok? Então vamos discutir um pouco sobre o past perfect. So the past perfect is the verb tense used to indicate an action that happened before another action in the past. O uso do passado perfeito, pessoal, é bem mais simples do que o do presente perfeito. Ele é usado basicamente para falar de ações que aconteceram antes de um ponto no passado. É basicamente isso, ok? The auxiliary used for the past perfect is the verb to have in the past. Had, ok? Então, o verbo auxiliar, pessoal, tempos perfeitos, auxiliar é sempre o verbo have. Ele se modifica dependendo de qual tempo é esse. Presente perfeito é have ou has, as duas versões do presente do verbo have. No passado perfeito, o passado de have, had, ok? So the main verb is always in the participle. E o verbo principal sempre no particípio, para todos os tempos perfeitos, ok? Então, vamos ver aqui na frase uma exemplificação do uso do past perfect, ok? Do passado perfeito. Então, nós temos uma frase aqui. I got a 10 in my test last week. Eu tirei 10 no meu teste na semana passada. Essa frase aqui é uma frase no simple past, pessoal, no passado simples. Ó, se atentem. Eu tenho o sujeito, o verbo no passado, uma ação e quando que isso aconteceu no passado, uma expressão de tempo ali especificando o quando da minha ação. Isso são todas características do passado simples, ok? Ações completas no passado em um tempo determinado. Mas olhem, esse tipo de frase pode gerar perguntas, ok? What does a person have to do to get a 10 in a test? O que a pessoa geralmente tem que fazer para tirar 10 num teste? Ela tem que estudar, ok, pessoal? Então, se atentem à segunda frase agora. I got a 10 in my test last week. I had studied really hard the week before. Então, essa é a estrutura e o uso do past perfect. Essa frase aqui está no passado perfeito. Ela diz sobre algo que aconteceu antes de uma ação no passado. Vamos à nossa linha do tempo lá, pessoal, para ficar mais simples essa visualização, ok? Então, eu tenho aqui a minha linha vertical que indica o presente, ok? Agora,
que eu estou contando essa história para você. Eu tenho um ponto no passado onde eu tirei 10 na minha prova. Então, eu estou falando agora sobre um ponto no passado, uso o Simple Past, correto? Agora, eu quero indicar algo que aconteceu antes desse ponto no passado e que tem referência a esse ponto, que teve desdobramentos naquele ponto no passado. O que foi isso que aconteceu anteriormente? Eu estudei. Então, eu estou agora no presente, falando sobre o teste que eu tirei 10 e falando sobre o que eu fiz antes de tirar 10 nesse teste. Estudar. É nesse ponto que nós usamos o passado perfeito, ok? So, I got a 10 in my test last week. I had studied really hard the week before. Eu tirei 10 na minha prova na semana passada. Eu tinha estudado muito na semana anterior, ok? Então, vocês veem, estrutura e uso do past perfect é bastante simples, ok? There are some common adverbs used with the past perfect. Então, assim como o presente perfeito, nós discutimos na última aula, onde nós tínhamos alguns advérbios que nós usávamos para ajudar a dar aquela ideia de quando aquilo aconteceu, ok? So, she has already done the test. Ela já fez o teste, ok? Already. Aqui no past perfect, nós também temos alguns advérbios que são usados. Então, são eles when, quando, just, acabado de, ok? Há pouco, que aconteceu faz pouco tempo. Already, já, ok? By the time, no momento. Ever, já, alguma vez. Never, nunca. Before, antes. After, depois. Então, esses advérbios aqui são bastante usados como past perfect, para dar essa ideia de que algo aconteceu logo depois daquela ação no passado, ou um tempo atrás daquela ação no passado, ou depois de alguma outra, ok? Vamos ver alguns exemplos? I had already cleaned the house when my mother arrived. Então, vamos lá, nossa linha do tempo para ajudar sim. Eu estou aqui no presente falando com vocês. A minha mãe chegou no passado, mas antes dela chegar, eu já tinha limpado a casa. I had already cleaned the house before my mom arrived. Tudo acontecendo no passado, só que uma ação aconteceu antes da outra, ok? She had just left by the time he arrived, ok? Então, de novo aqui, ó. Ele chegou num certo ponto no passado e um pouquinho antes disso ela tinha acabado de sair. So she had just left a moment before he arrived, ok? They came with us because they hadn't visited the museum before. Então eles vieram conosco, por quê? Eles vieram conosco naquele momento porque antes daquele momento eles nunca tinham visitado o museu, ok? He asked me if I had ever been to Germany. Então ele me perguntou, já no passado, se eu, antes daquele ponto no passado, já tinha alguma vez visitado a Alemanha. Então vocês entenderam, né, pessoal? Past Perfect nós usamos para falar de ações que aconteceram, que se completaram antes de um certo ponto, no passado. Por isso, Past Perfect, ok? E o Present Perfect nós usamos para falar de ações que se completaram antes de um tempo, de um ponto, no presente. Então, se memorizarem isso, vai ficar bem mais fácil de usarem essas estruturas perfeitas. E lembre-se, pessoal, have é nosso auxiliar. No passado, had. Se ele é auxiliar, eu formo o negativo com ele também. Hadn't. E se eu quiser fazer uma interrogativa, eu trago o auxiliar para frente do pronome, ok? Had she just left by the time he arrived, ok? Só trocar a posição do auxiliar. E é isso, pessoal. Past Perfect não é tão complicado assim, ok? Eu uso apenas realmente nessas situações onde eu tenho uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Essa é a estrutura do Past Perfect, ok? Por hoje é só, pessoal. A gente se vê na próxima aula, ok? Não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal para não perder nenhum desses vídeos, ok? Desse material maravilhoso que a gente está deixando aí para vocês. E a gente se vê na próxima. Até mais!